Boa noite, sejam todos bem-vindos. É um prazer fazer esse primeiro evento aqui do sindicato, tratando de uma matéria da minha especialidade, né, da Previdência. É um assunto em pauta, a gente, não só na Goiás Prev, mas também lá na Previcon. Imagino que a demanda tenha sido aumentada, principalmente agora, depois da aprovação da lei do benefício especial. E nós estamos aqui com esse objetivo de tentar clarear o máximo de dúvidas, partindo do pressuposto que nós vamos tratar aqui de conceitos básicos. A intenção não é formar, né, pessoas para trabalhar na área da Previdência, mas sim esclarecer aqueles que têm direito à Previdência, que é o caso de todos os servidores públicos do Estado de Goiás que são efetivos. Eu quero aproveitar e cumprimentar a todos na pessoa do presidente Edmilson, já agradecer essas palavras elogiosas que só aumentam a minha responsabilidade aqui na explanação do conteúdo e dizer que lá na Goiás Prev a gente atua principalmente com um simulador em que são feitas as possibilidades de regras de aposentadoria pelo regime próprio. No entanto, a gente percebe que há várias dúvidas sobre, por exemplo, quem trabalhou na iniciativa privada e quer trazer tempo para contar no regime próprio, quem já trabalhou em prefeitura, em outros estados ou na União, que tem seus regimes próprios, né, seus regimes previdenciários de servidores de cada ente, se podem também utilizar a contagem desse tempo. E agora, a novidade que hoje vai ser tratada com detalhes pelo Rafael, que é a previdência complementar e principalmente essa regulamentação do benefício especial. Tanto a previdência complementar como o benefício especial já estavam previstos em lei desde 2017, que esse regime passou a ser obrigatório para quem ingressasse no serviço público no estado de Goiás. Mas agora nós vamos tratar também dessa possibilidade de migração, que não é obrigatória, é facultativa, mas que pode ser vantajoso dependendo desses cálculos que vão ser simulados, apresentados, exemplos aqui hoje pelo Murilo. Eu vou compartilhar com vocês uma breve apresentação mesmo para fins didáticos, para que fique assim bem claro do que é que nós estamos falando, de qual regime, tá? Deixa eu localizar aqui para eu já compartilhar. Só um minutinho, por gentileza. Tá todo mundo visualizando? Tá aparecendo para todo mundo? Me dá um sinal porque eu tô vendo só a tela agora. Tá aparecendo aqui, cara. Tá bom. Bom, então eu vou mostrar para vocês dentro do sistema constitucional brasileiro. Cara, só coloca no modo apresentação aí. Ah, tá bom. É porque a tela tá bem aqui no. Peraí. Tá tampando a minha. Aí, consegui. Melhorou? Isso aí. Tá bom.
Então, bom, o regime próprio de previdência é o que nos interessa como regime obrigatório, porque nós, como servidores públicos efetivos, estamos vinculados ao regime próprio e sempre estaremos, mesmo que quando o Rafael for falar dessa possibilidade de migração para o regime complementar, por exemplo, ou para recebimento do benefício especial, uma parte da aposentadoria será recebida sempre pelo regime próprio, dependendo da regra que for escolhida, né? Então, dentro do rol dos direitos sociais brasileiros, que estão previstos no artigo 6º da Constituição, nós temos lá a Previdência Social em gênero. Mas quando nós falamos a Previdência Social brasileira, nós estamos falando de vários regimes, de várias possibilidades de se aposentar, de regras, de tempo de serviço, de tempo de contribuição. Então, quando se fala de modo genérico, né, previdência, é preciso identificar em qual espécie que eu me encaixo. Então, aqui, o sistema de seguridade social brasileiro, ele é dividido em 3 áreas, em 3 direitos que são garantidos por um orçamento separado do orçamento fiscal, que é o orçamento da Seguridade Social, que tem recursos próprios, então ele tem contribuições próprias, como é o caso da contribuição previdenciária que nós recolhemos, e que tem também a contribuição patronal para complementar esse fundo previdenciário, capaz de fazer jus ao pagamento de todas as obrigações previdenciárias. Então, dentro do sistema de seguridade social, nós temos a saúde, que é direito de todos. Então, quando se fala assim, a saúde é gratuita, é uma falácia, né? Porque ela se mantém através de impostos que são pagos de maneira difusa pela sociedade. Ela é gratuita no exato momento que vai ser prestado o serviço, mas ela tem custo, e esse custo é dividido entre toda a sociedade. A assistência social é um direito só de quem comprova a situação de necessidade e que também é pago por toda a contribuição da sociedade. E a previdência, ela diferencia tanto da saúde quanto da assistência, porque ela tem segurados obrigatórios. Então, em tese, a previdência superavitária, ou pelo menos equilibrada, né? Porque o Estado não busca lucro, o Estado busca prestação de serviços eficientes. Então, se a previdência for equilibrada, nós já estamos ótimos já estamos buscando um patamar ótimo. Ela não precisa ser superavitária, como é o caso da previdência particular dos bancos que trabalham para obter lucro. Então, a previdência pública, que é mantida com a contribuição dos segurados obrigatórios, ela diferencia de acordo com os regimes. Então, regimes constitucionais, aqueles que estão previstos na Constituição, com amparo constitucional, são 3. O regime próprio de previdência social, que pode ser instituído por qualquer ente federativo, a União, os estados e os municípios. A atual situação dos regimes próprios é a seguinte: a União tem regime próprio, todos os estados federados têm regimes próprios instituídos, e dos 5.508, se não me engano, atualmente, municípios do estado, municípios que estão aprovados, né? Nós só temos 2.200 que instituíram regime próprios, ou seja, são os municípios que têm maior quantitativo populacional. Os municípios pequenos, eles não instituíram regime próprio por falta de viabilidade econômica, financeira. Então, o que acontece com esse servidor público que é concursado, efetivo, mas é de uma cidade
que não instituiu regime próprio, ele vai contribuir para o regime geral. E o ente, né, esse município, vai também vai contribuir a sua parte patronal para o regime geral, e esse servidor público vai se aposentar pelo regime geral. Então, não é essa garantia de que todos os servidores públicos efetivos estão vinculados a um regime próprio, não é absoluta. Pode haver servidor público que seja filiado ao regime geral. No nosso caso, a nossa realidade do estado de Goiás é que todos os servidores públicos efetivos são filiados obrigatórios do regime próprio. O regime geral é aquele regime que alberga qualquer trabalhador, qualquer pessoa que desenvolva atividade econômica, ela está obrigada a fazer recolhimento previdenciário. Aí a lei do regime geral, ela classifica esse trabalhador em várias espécies. Pode ser empregado privado, pode ser empregado público, pode ser a categoria de autônomo, que é muito conhecida, que são os profissionais liberais, pode ser a categoria de pescadores, de agricultores e assim por diante. Para cada um, a lei vai criando alíquotas diferentes e requisitos diferentes de aposentadoria. E outro regime que encontra assento constitucional é o regime complementar, que o Rafael vai tecer em detalhes. O regime complementar que foi instituído no estado de Goiás a partir de 2017, com o objetivo, né, de dar mais uma opção para os servidores públicos efetivos escolherem na hora de se aposentar, de que maneira que eles querem se aposentar. Isso aqui só para vocês terem uma ideia do arcabouço constitucional e legal que existe para regulamentar a Previdência. Nós temos artigos constitucionais que tratam da Previdência, emendas constitucionais que foram as reformas que aconteceram em 98, depois em 2003, depois em 2005, depois em 2012, 2015 e a última foi a de 2019, que foi a emenda 103. E essa linha do tempo aqui é para vocês compreenderem que a cada reforma existe já uma quantidade de direitos ali que foram estabelecidos e que geram direitos adquiridos para aquelas pessoas que até a data da reforma tenham implementados os requisitos. Então, olha só, de 1891, que foi nossa primeira Constituição, até a Emenda Constitucional 03 de 1993, não havia contribuição do servidor público, não havia essa exigência. O servidor, é daí que vem a nomenclatura ativo e inativo. O servidor deixava a condição de ativo e passava para a condição de inativo, mas ele permanecia na mesma folha de pagamento. A folha de pagamento gerada pelo órgão e que era bancada, né, pelo Tesouro, sustentada pelo Tesouro. A única contribuição vinha dos impostos da população em geral. Não havia uma fonte de renda específica para a Previdência. Nessa época, os servidores públicos se aposentavam com a garantia da integralidade e da paridade, e a aposentadoria tinha o que a gente chama de caráter premial. O que é isso? Assim, o próprio nome já está dando a dica, né? Ela tinha mais o objetivo de valorizar o servidor, de dar para ele uma honraria, vem daí que eram as honrarias que eram dadas pelo rei, de dar essa honraria e com isso... Desculpa, eu tirei? Continua compartilhando? Tá. Então, saiu? Você tirou agora. Agora saiu. Tá, é porque eu esbarrei sem querer, mas eu vou voltar só para vocês acompanharem essa linha do tempo aí, só um pouquinho. Eu esbarrei aqui sem querer.
Entrou? Bom, então nesse momento aí, até 93, esse direito à aposentadoria, ele vinha com esse caráter de que não havia participação dos servidores no bolo que iria sustentar essa previdência para o futuro. Essa obrigação era toda do Estado em sentido lato, né? Dos entes, estados, municípios e União. Após a emenda constitucional 20, em 1998, lembrando que em 1998 foi o período da administração gerencial, aonde começou esse questionamento da onde viria recurso para manter a previdência, como que essa previdência iria se tornar sustentável no futuro, só com recursos vindo diretamente do orçamento fiscal, porque era dele que era tirado as fontes, né, de custeio. Então, ele passa, a emenda constitucional é uma mudança nesse caráter da Previdência, porque passa a exigir como requisito o tempo de contribuição. Até então, os requisitos eram tempo de serviço, tempo no cargo, idade, mas não havia necessidade de comprovar contribuição. Então, a partir de 98, a emenda constitucional trouxe essa previsão, e aí cada estado, cada município que tinham seus RPPS tiveram que adequar a sua legislação própria para determinar qual era a alíquota contributiva. Então, nós temos, assim, essa contribuição foi sendo cobrada dali para frente. No estado de Goiás tem uma peculiaridade, porque desde 96, na época do governo Maguito, o IPASGO já teve uma lei em que desmembrou a contribuição que era feita por o IPASGO. Era uma contribuição de 12% genérica, que não se sabia se ela ia ser utilizada, qual a parte dela seria utilizada para custear a previdência e qual a parte seria usada para custear a saúde. Em 96 foi feita essa divisão, a lei determina 6% da contribuição para a previdência, 6% para a saúde. Então, mesmo antes da emenda constitucional da obrigatoriedade, no estado de Goiás, em 96, essa contribuição já estava prevista na lei que regulamentava o IPASGO. E aí, ela ainda tem a garantia da integralidade da paridade, mas ela muda de caráter premial e passa a ter um caráter previdenciário propriamente dito, que é a partir da contribuição e da preocupação atuarial. O que é a preocupação atuarial? A atuária é uma área que projeta cálculos considerando a longevidade, a diferenciação de sexo, a quantidade de contribuição que está sendo aportada, tanto do próprio servidor quanto do ente patronal. São vários fatores que influenciam nesse cálculo, ou seja, é um cálculo complexo, mas ele é capaz de projetar daqui 30 anos qual é o quantitativo de pessoas que terão direito a usufruir da sua aposentadoria e qual é o bolo que eu preciso financeiro para pagar essas obrigações que vão ser assumidas naquele momento que o requisito for implementado. O direito à aposentadoria, ele é um direito contínuo, que eu só concretizo ao longo do tempo. Ele não pode ser exigido de imediato, a não ser que seja o direito da aposentadoria por invalidez, que é um benefício de risco, né? Que não é a regra. Ele é a exceção. E após a emenda constitucional 41, em 2003, é que houve a verdadeira transformação da Previdência e ela passou, então, a ter o caráter contributivo e atuarial, deixou de ter esse vínculo com a integralidade e a paridade, e aí o valor do benefício, ou seja, da aposentadoria, passou a ter relação com a
com a quantidade de contribuição e o valor da contribuição, que é o cálculo da aposentadoria para a média. Então, se eu ganho melhor, eu vou ter uma contribuição maior e isso vai refletir no valor da minha aposentadoria. Se eu tiver médias contribuições muito diferentes, no começo da carreira o salário era baixo mas no final o salário, né, graças a Deus, deu uma melhorada. Essa média vai influir no cálculo da aposentadoria. E outra característica da emenda constitucional 41 é que ela criou a contribuição também para inativos e pensionistas, coisa que não acontece no regime geral. Lá no INSS, quando a pessoa contribui enquanto está trabalhando, quando ela se aposenta, ela não contribui mais, a não ser que ela comece a trabalhar em outro trabalho, ela vai continuar contribuindo em relação desse vínculo novo. Não que ela possa se aposentar novamente, às vezes não vai ter nem tempo para isso, mas porque a Previdência é um seguro social. Ela também paga aqueles momentos de afastamento, quando a pessoa tem alguma doença, algum acidente de trabalho. Então, sempre que houver um vínculo empregatício, haverá necessidade, é obrigatória a contribuição previdenciária. Hoje, nós temos, então agora, espero ter dado uma luz aqui com relação a esse... vou parar de compartilhar. Parou, né? Então, essa explanação minha é para contextualizar, para mostrar para vocês que no regime próprio, a cada mudança dessa que ocorreu nas emendas, nós tivemos regras que foram consolidadas ali, que é o chamado direito adquirido de quem já tinha implementado requisitos, mas não quis aposentar naquela época, continuou trabalhando e, se quiser, vai poder trabalhar até os 75 anos, que é a compulsória. E tem regras que são as chamadas regras transitórias. O que são regras transitórias? São aquelas que a pessoa já trabalhou uma parte e aí essas regras se adaptam para que garanta uma parte daquele tempo que já foi trabalhado, mas também seja feita uma reorganização daquele tempo que falta para ela completar os requisitos da regra, que seria a regra nova para quem ingressou no mercado de trabalho. Quando a gente fala regra nova de emenda constitucional, é regra para a pessoa que está ingressando no Estado ou lá no mercado de trabalho a partir da emenda. Então, a emenda constitucional 103 de 2019 criou regra nova para o servidor público que tomou posse a partir de 2019. Para quem já estava no Estado, ou ele tem direito adquirido, ou ele tem possibilidades de regras de transição. E aí nós temos várias regras de transição que só podem ser analisadas quanto à vantajosidade individualmente. Cada um tem um tempo, cada um averbou um período que trouxe de contribuição da iniciativa privada ou de outro ente, ou se tem esse tempo trabalhado e ainda não averbou, providencie essa averbação na Goiásprev para que possa ser feito o cálculo correto, né? Essas projeções que o Murilo vai falar para vocês daqui a pouco, elas dependem de ter organizado toda essa documentação para vocês chegarem no cálculo mais próximo da realidade. Então, vou passar a palavra agora para o Rafael, que também é gestor jurídico, é diretor, está ocupando a diretoria interina atualmente na Previcon, mas está na Previcon desde a sua instalação, conhece toda a história da legislação, das mudanças legislativas, vai ser capaz de trocar bastante experiência conosco nessa oportunidade. Muito obrigada pela atenção, fico à disposição mais tarde para tirar as dúvidas.